Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Essa semana foi um pouquinho estranho, porque eu tinha um vídeo programado pra essa semana que eu tentei fazer ontem com minha mãe. Se vocês me seguem no Instagram, se você não me segue no Instagram, por favor me siga, é onde eu interajo mais com vocês via DM, via stories, etc, via comentário, etc, etc, etc. Enfim, se você me segue lá, você viu que eu tentei filmar um vídeo com a minha mãe, mas não deu muito certo, porque a ideia era ela criar um Tinder pra mim e mexer nele, conversar com os caras e tudo mais, e etc, etc. E a gente acabar falando um pouco sobre namoro na era digital, mas eu fui fazer aquele negócio de capturar a tela do iPhone, né, de gravar a tela, mas por algum motivo a gravação parou logo no início e não gravou absolutamente nada do vídeo. Então, talvez depois eu veja como é que ficou só a nossa fala pra câmera. Foda que a gente não tá muito olhando pra câmera, a gente tá mais olhando pro celular, então ia ficar meio chato. Mas eu vou ver o que dá pra aproveitar e ver se eu posso aproveitar alguma coisa desse vídeo, porque ficou engraçado a gente falando dos caras e tudo mais. Mas enfim, aí eu pedi ideias, né, do que eu poderia fazer, já que eu tinha tido esse probleminha. E alguém falou pra falar de cinema, do curso de cinema e tudo mais. E tem um vídeo que eu queria fazer há algum tempo, que é falando pra vocês como que foi a experiência de fazer parte de um filme, fazer parte da produção de um filme, né? Não atuei, não vou atuar, não sou ator, eu não sirvo pra isso. Mas semestre passado, na nossa faculdade, uma das nossas disciplinas, o projeto final dela era um curta-metragem. Só pra ter um prefácio, assim, antes, sobre o curso de cinema da UFES. Várias pessoas já me perguntaram sobre, porque tem vontade de fazer cinema e nem todo estado tem e tudo mais, e se vale a pena tentar. É o seguinte, o curso de cinema da UFES, o curso de cinema em geral, é um curso muito confuso, porque você precisa de muita prática e você também precisa de muita teoria. Então, acaba que, o da UFES pelo menos, você acaba tendo só um pouco dos dois em vez de muito de tudo, senão você ia ficar 7, 8 anos na faculdade. Então acaba que não aprofunda tanto, talvez, quanto poderia aprofundar. E do mesmo coisa da prática, acaba que a gente pratica médio e sabe teoria médio, então acaba sendo uma coisa meio mediana em geral, e esse é um ponto fraco que eu acho assim do curso, mas eu acho que isso tudo é porque é um curso muito novo ainda. O curso da UFES ele foi criado, se não me engano, em 2010, então assim, é um curso com 8 anos de existência. A primeira turma formou logo um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, então assim, é um curso novo, então o curso ainda está se desenvolvendo. Agora, o ponto positivo do que eu gosto do ambiente universitário em geral e por que eu acho que vale a pena fazer faculdade, seja ela qual for. Porque sim, tudo que eu tô aprendendo agora, eu poderia pegar cursos separados, fazer curso de fotografia, curso de história do cinema, curso de não sei o que, não sei o que, não sei o que, pegar vários cursinhos assim, mas tem uma coisa que a universidade proporciona, que é o ambiente. É estar com pessoas ao seu redor que querem a mesma coisa que você, que vão ser as pessoas que vão trabalhar com você no futuro, te proporciona oportunidades, projetos de extensão, uma certa estrutura. Por mais que a estrutura da UFES não seja a mais maravilhosa do mundo, tem alguma estrutura, então você tem alguma coisa para começar de equipamento, de um estúdio e tudo mais, e por mais que não seja o melhor, tem alguma coisa. E tem esse ambiente universitário que é muito produtivo para a produção de conhecimento, para fazer networking, conhecer as pessoas que vão estar no trabalho de mercado com você daqui a alguns anos. Então isso é muito importante. Fechou esse parênteses. Semestre passado eu estava no terceiro período de cinema, são 8. São 4 anos de curso, eu estava no terceiro período. E tem uma disciplina que chama Ateliê do Audiovisual 2, que nele a gente tem um projeto, como eu falei, de ter um curta-metragem no final. E a sala se divide, né, a turma se divide em grupos para fazer esses curtas. E como que foi a minha experiência, né, agora, estando numa produção de um filme pela primeira vez? Por mais que seja ainda um filme universitário e um filme ainda sem orçamento, né, e um pouco longe da realidade do mercado de trabalho, como que é fazer um filme sem orçamento, um filme universitário, como que é isso? Tá, primeiro de tudo, isso para qualquer filme que você vai produzir na sua vida, seja ele sem orçamento, seja ele com 200 milhões de dólares. Pré-produção. A pré-produção é a parte, primeiro de tudo, né, pra gente foi escolher o roteiro, porque cada um no grupo tinha uma ideia, assim, talvez do que querer fazer, uma proposta, e a gente acabou escolhendo o roteiro do Gustavo, que é o meu amigo, que é o Portaria Eletrônica, que é o nome do filme, e a gente escolheu esse específico roteiro por alguns motivos. Primeiro, porque ele era um roteiro que se passava em uma locação só, em uma locação que eu digo um prédio, apesar de terem se passar em vários lugares do prédio, se passava em um prédio, então nós não teríamos que ficar caçando várias locações diferentes
E ainda, nós já tínhamos a locação disponível, assim, a gente tinha certeza que a gente poderia usar um certo prédio. Então isso foi um grande, além da gente gostar do roteiro, né, óbvio, porque senão nem seria considerado, isso foi um grande plus, assim, pra gente escolher esse roteiro específico. Só um outro parênteses, o Portaria Eletrônica é um filme que trata sobre a implementação de uma portaria eletrônica num prédio, né, residencial, e o drama que é a vida dessas pessoas que trabalham lá como porteiros agora, com essa implementação, que iriam perder os empregos e tudo mais. Então se trata ao redor desse drama cotidiano, assim. Então o primeiro passo foi pra gente escolher o roteiro. E agora, parte da pré-produção era começar a ver atores, começar a ajeitar o roteiro pro que a gente precisava, mudar algumas coisas, confirmar a locação, arranjar assistentes, porque por mais que nós éramos em 5, eu, Leslie, Simoni, Gustavo e Henrique. O Henrique foi o nosso diretor, Gustavo foi o nosso diretor de fotografia e o roteirista, né, óbvio. Leslie foi o nosso diretor de som e captador de som e tudo tem a ver com som. A Simoni, ela fez toda a parte de produção, um pouco de direção de arte, assistente de direção. A Simoni segurou a gente junto. Eu fiz a montagem, parte de colorização e tudo mais, e a câmera. Então, por mais que fôssemos nós cinco não éramos suficientes para fazer um filme acontecer. Obviamente, a gente precisa de assistentes, a gente precisa de pessoas para cuidar das coisas enquanto a gente está realmente lá fazendo o filme. Então, essa era a parte da pré-produção, começar a achar essas pessoas que iriam fazer isso conosco. Por sorte, a gente conseguiu achar pessoas relativamente tranquilo, porque a grande parte dos atores foram pessoas que a gente já conhecia, pessoas do curso, pai, mãe, tio, tia, gente que a gente foi chamando, não, gente, vem cá, a nossa atriz principal, uma atriz que o Gustavo já conhecia, porque já tinha participado de um outro filme que o Gustavo tinha feito também. A gente vai trazendo conhecidos, e é um trabalho voluntário, então essa é a parte difícil de você convencer os outros a trabalharem com você num filme universitário, porque eles têm que aceitar trabalhar de graça. Trabalhar pela experiência, trabalhar pelo portfólio, trabalhar pela paixão de querer aprender a fazer aquilo. Nós tivemos uma preparadora de atores que foi maravilhosa, que foi a Paula, que também era uma amiga do Gustavo, amiga do Gustavo também. Então, assim, e ela salvou a gente na questão de atuação. E são pessoas que aceitaram fazer tudo isso sem ganhar um puta centavo. Nosso único gasto seria, né, alimentar todo mundo e pegar todo mundo nas casas ou dar passagem para elas irem. Mas ninguém lucrou nada com esse filme. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo que participou, né, desse filme. Nossos calouros ajudaram a gente como assistentes, enfim, foi muito legal. Na pré-produção também, entra, sei lá, tentar conseguir patrocínio de supermercado que a gente conseguiu para fazer um lanche, pensar quanto dinheiro você vai gastar para alimentar as pessoas, e tudo isso foi mais a parte da Simoni que cuidou. Essa parte logística, porque é parte da produção, né? Então, essa parte... E esse exercício foi bom pra gente praticar cada um a sua área, assim. Então, em certas partes eu nem entrei, entendeu? Então, em certas partes eu entrei e, por exemplo, a Simoni teve que ficar de fora, porque, apesar de ser um trabalho em grupo, nós estamos treinando para o mercado. Então, quem for da produção na vida real não vai interferir na edição. Então, claro que entre a gente, como a gente é, né? Todo mundo quer aprender um pouco, teve interações, mas a gente tentou manter o máximo de diferença de tarefas possíveis e realidade no processo pra gente realmente pegar a prática de como seria isso no mercado. Uma coisa que é interessante de falar nesse negócio de trabalho voluntário, né? Como as pessoas não estão sendo pagas, muitas vezes elas se sentem no direito, claro, né, de dar pra trás de última hora, assim. A gente ia filmar num sábado, ia começar a nossa gravação num sábado. Na sexta-feira à noite, quando a gente estava na locação preparando tudo, a nossa atriz principal, ela liga e ela disse que tinha surgido um compromisso que ela talvez não poderia ir. Todo mundo entrou em pânico, mas no final ela conseguiu cancelar o compromisso que ela tinha, enfim. Mas é o tipo de coisa que a gente passa por estar fazendo um filme sem orçamento, que a gente não pode pagar as pessoas e buscar o tempo delas, né? Mas aí também vai da consciência de cada um e de quão compromissado você realmente é. Enfim, tudo pronto, tá tudo certinho. E nessa parte da pré-produção e preparação para gravação, eu não tava muito aqui, porque eu tava fazendo a viagem pra Ásia. Então eu fiquei um tempo afastado, né, nessa parte. Por isso até que eu peguei edição e câmera, porque a minha parte mesmo ia ser na parte da gravação e na pós,
porque seriam partes que outras pessoas não estariam. Então eu aproveitei e encaixei tudo isso. Eu cheguei na sexta-feira de manhã da Ásia, que eu acho que era no dia 10, e no dia 11 a gente filmava. Então, assim, foi pouco tempo, mas a gente constantemente se falava e eles me colocavam a par de tudo que estava acontecendo. Chegou a hora da gravação, aí é a hora que realmente que eu entrei em ação, porque nas outras eu estava meio inativo, porque eu ia fazer a câmera. O nosso dia começava às 4, porque eu acordava, tinha que pegar uma galera lá no município do outro lado e ir para outro município, pra gente estar lá no lugar às 6, no nosso negócio às 6, para começar a tentar gravar, começar a tentar gravar umas 8, por exemplo. Então, se a gente teria 2 horas para preparar tudo e tudo mais, o nosso dia só ia acabar lá para as 10 horas, 11 horas da noite. Então, foram 3 dias assim, basicamente, da gente fazendo isso. Tiveram 2 dias, de 4 da manhã até 11 da noite, e teve o outro final de semana que foi só na parte da tarde, no final da manhã, até 11 horas da noite também. E foi cacete. Foram dias assim que eu chegava em casa e falava, eu não sei se eu consigo acordar amanhã, porque te exausta muito, você não tem um momento de descanso. Às vezes a gente tinha assim, sei lá, meia hora pra descansar enquanto alguém preparava o set ou tava preparando os atores pra uma próxima cena e tudo mais, mas não era nem perto do suficiente, sendo que eu tinha acabado de voltar de uma viagem internacional, tava cheio de problema de fuso horário. Não consegui dormir praticamente, acordei 4 da manhã, tinha que ficar até 11 horas da noite, e quando chegava ainda, eu tinha que fazer a passagem de todos os arquivos pro computador, organizar tudo em pasta e tudo mais. Então não foram finais de semana fáceis. Isso aí é um outro vídeo, quando a gente for falar de como fazer cinema direito e por que a gente luta para ser valorizado, porque isso não é a maneira certa de fazer cinema. Ninguém tem que se matar de trabalhar para fazer um filme. Teria que ter certinho, tantas horas por dia, mas ninguém dá orçamento para isso e a gente não tem verba para isso. Nós não somos uma Hollywood da vida. Por isso que a gente luta tanto para ter reconhecimento de editais e tudo mais, e abrir mais as verbas, exatamente por isso. Mas enfim, como foi minha experiência gravando, né? Porque foi minha primeira vez gravando alguma coisa assim pra filme. A gente tava usando uma câmera igual essa aí que eu tô gravando aí, 2 na verdade, uma do Gustavo e a minha. A do Gustavo era a principal porque ela era mais nova, então ela tinha funções um pouco melhores. Mas era esse modelo, só que mais novo. E a maior dificuldade que eu tive foi, nós não temos alguém que faz o follow focus de fora, não tem marcação nem nada. Então, eu tinha que andar com a câmera muitas vezes, poucos dos nossos planos eram parados, pouquíssimos, a maioria era na mão. E se eu tivesse um estabilizador ou alguma coisa do tipo, eu não conseguiria ficar fazendo foco. Então, a minha câmera era sempre na mão, quase sempre andando, e tendo que focar ao mesmo tempo. Então essa foi a minha maior dificuldade. Não só isso, o Gustavo e o Henrique, que fizeram, né, o esquema de como seriam as cenas e movimentos, eles sempre me colocavam para andar de costas. Tiveram algumas cenas que eu tive que andar de costas e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Andar de costas, focar, mexer a câmera, chegar perto da pessoa, se afastar da pessoa e tudo mais. Então esse foi um grande desafio para mim e foram as vezes que eu mais tive que repetir take, porque olha, a atuação foi maravilhosa, mas diretor, não deu pra pegar o foco, sinto muito. A gente tentava fazer umas marcações assim de fita crepe no lado, falar assim, tá nessa posição, tá nesse foco, tá nessa posição, tá nesse foco, mas não era o suficiente pra ficar perfeito. Então era realmente tentar. Eu tenho uma experiência de usar essa câmera, então segurar ela com uma certa estabilidade não foi muito problema, igual muitas pessoas têm, eu já tinha um pouco de prática nisso. Mas, por exemplo, tem uma cena que eu subo uma escada de costas enquanto fazendo foco e ainda mexendo para trás e seguindo as pessoas. Então, essa foi uma cena que a gente teve que fazer algumas vezes. Além de outra também que tem uma cena que eu saio por uma porta de costas, a pessoa tá vindo aqui assim, eu acompanho ela, eu andando de costas. Aí eu tenho que parar em uma hora em uma porta, virar e eu começo a acompanhar a pessoa de frente. E essa virada acontece numa porta, né? Então, muitas vezes também eu não conseguia ver a porta, né? Porque ela estava atrás de mim, eu tinha que ficar calculando e chutando. E se eu parasse antes, o ator não conseguia passar por mim. Se eu passasse muito, eu ia bater na porta. Então, muitas vezes acontecia isso, ou eu bati na porta, ou enfim. Então, esse foi o meu maior desafio durante todo o filme, foi conseguir trabalhar com uma DSLR, focar
mexer ao mesmo tempo e tentar manter a câmera estabilizada no nível razoável. Tiveram muitas situações engraçadas, né? De ter que subir em cima do muro do prédio pra quase morrer, porque o muro era dessa finurinha assim, eu tinha que ficar sentado. Aí a mãe do Gustavo não deixou fazer isso, mas eu já tinha subido lá e falei, era só fazer então, mas ela, não desce. E se eu caísse pra frente, ok, porque era dentro do prédio, mas se eu caísse pra trás, era o ó, porque tinha escada ainda descendo mais. Então eu provavelmente ia quebrar alguma coisa. Mas no geral foi muito divertido. Foi muito divertido a gente poder colocar algumas coisas na prática que às vezes a gente não consegue muito no curso. O curso, apesar dele fornecer algumas matérias práticas, ele não... Às vezes a gente não pratica muito fora disso e a gente não discute muito. Então às vezes era legal falar, mas eu quero fazer essa cena porque a gente viu assim na aula tal. Então às vezes colocar uma coisa em prática que a gente viu na universidade foi muito legal. E é legal também você entrar em discussões com pessoas, tipo assim, o Gustavo falou que ele quer essa cena assim, mas fala, eu imagino ela assim, talvez seja legal fazer isso. Então, é muito interessante você poder se expressar artisticamente, mesmo que seja só dando uma opinião, para falar que você tem uma visão daquilo, né? Então isso foi muito legal. Tivemos problemas, claro, com o áudio, principalmente, porque o prédio era... A portaria era toda aberta, assim, pra rua, e era uma rua muito movimentada do município aqui do lado. Então, muitas vezes o nosso áudio era prejudicado por conta desses 300 milhões de carros passando. Meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Outra coisa que aconteceu na gravação, que é curioso, que eu falei que ia deixar pra depois. No segundo dia de gravação, tinha uma cena de uma menina que gravou com a gente no primeiro dia. Ela não era a principal, mas ela era uma personagem que, assim, ela era meio que engraçadinha, assim, do filme. E ela cancelou com a gente no dia da gravação. Então, assim, isso faz parte desde o filme, principalmente filme sem orçamento, que você não pode pagar as pessoas. Você tem que se virar pra mudar o roteiro lá na hora, ou cortar a cena, ou adaptar a cena pra fazer aquilo acontecer. Então a gente tem que dar graças a Deus também pela outra atriz que estava lá, a Márcia, meu anjo, porque a gente adaptou pra ela fazer um papel que não era dela e ela aceitou de boa, falou, não, vambora e tal, é nóis. E o mais engraçado ainda, que aí já vou entrar na edição, que essa cena nem entrou na edição, porque o nosso filme ficou longo demais, era pra ter 15 minutos com 1 minuto de crédito só. Nosso filme ficou com 18 minutos. Enfim. Ok, esse foi o nosso processo de gravação, tudo lindo, tudo maravilhoso. A edição, não sei o que eu posso falar muito. Realmente não sei como é que eu posso explicar como foi a minha experiência editando o filme. Foi uma experiência interessante, não vou dizer tranquila, porque muitas vezes nenhum dos takes está perfeito que a gente fazia, e são coisas que a gente só foi perceber na edição, e a gente não tinha tempo de refilmar absolutamente nada. Então não vou dizer que foi tranquilo, mas foi muito interessante. E como uma pessoa que ama edição, eu amo editar, gente, amo de verdade. Foi muito, eu fazia com prazer, chegava assim da faculdade, 11 horas da noite, já ia editar e ficava fazendo assim de boaça por horas, porque eu gosto muito de editar. E você ter às vezes um projeto maior para editar, te dá uma grande satisfação quando você termina, e às vezes uma grande frustração também quando não tá saindo as coisas do jeito que você quer. Às vezes tem uma cena que ficou muito tremida e você fala, puta que pariu, eu queria poder ter 2 horas do dia para chegar aquelas pessoas e filmar aquela cena de novo para ficar perfeito. Mas às vezes também uma outra coisa que você aprende fazendo um filme é que às vezes tem que aceitar que não vai ficar perfeito do jeito que você queria, vai ser aquilo que tem, e você tem que aprender a desapegar de certa forma um pouco, porque senão você vai ficar arrasado. Às vezes uma cena que seria muito legal se tivesse ficado mais estabilizada, ficou tremida pra caramba e tudo mais, mas você aprende a desapegar também. Mas foi muito interessante, eu acho que a gente tinha por volta de 12, 13 cenas, a gente teve que cortar 2 para fazer o filme caber, e foram 2 cenas que realmente sim, não importavam muito, importavam pro contexto geral, mas não pro entendimento da história. Então, como a gente estava já ultrapassado o tempo bastante, a gente cortou essas 2 cenas. Eu fiz edição por cena, depois juntei tudo. Tô tentando pensar o que eu posso dizer pra vocês além disso. Não foi uma edição muito demorada, algumas cenas demoraram um pouco mais porque tinham mais takes. Então, principalmente takes de diálogo que você tinha que escolher. Essa pessoa aqui, mas ela tá em falta de sincronia no take que ela aparece de costas. Então, isso foi a parte mais difícil. Tiveram umas 2 ou 3 cenas que isso era mais complicado. Mas também funcionou. Acabou que tudo no final funcionou. É o que falei, algumas cenas realmente não ficam como a gente espera. Mas isso faz parte da experiência. Foi o meu primeiro filme, por exemplo. E o primeiro filme de muita gente que também estava lá fazendo o curta, e é a experiência da gente fazer e realmente ver e aprender com os nossos erros, né? Mas eu acho que eu já falei demais sobre o filme.
Esse filme, eu não sei se a gente pode disponibilizar, porque eu acho que a gente ainda tá colocando em festival e tal, ver se passa, enfim. Mas vou conversar com o pessoal, porque se não for mais colocar pro festival, eu acho que a gente tem que colocar no YouTube. E se um dia a gente colocar no YouTube, eu aviso vocês, tá bom? Mas é isso, já falei horrores nesse vídeo. Uma última coisa, valorizem o cinema universitário de vocês, assim, se você tiver um cinema universitário na sua cidade, vá ver o filme das produções da universidade, dos alunos, dos professores, e apoie mesmo. Pode ser que você fale assim, nossa, mas sério? Mas lembra que aquela pessoa está aprendendo ainda. Então, dá uma chance pro cinema universitário, apoia, porque é esse apoio que vai fazer crescer e são esses cineastas que estarão aí no mercado daqui a alguns anos. Então, tenho certeza que vocês não vão se arrepender de apoiar as pessoas que estão começando agora. Procurem cinemas um pouco mais alternativos, cinemas locais, cinemas da sua cidade, cinemas do seu estado, e procurem saber mais um pouco da história. Eu sou um pouco culpado, eu não sei muito da história do cinema do Espírito Santo, não vejo muito, mas eu estou querendo melhorar isso, isso é uma coisa que eu me obrigo a fazer mais, porque são pessoas também que eu posso acabar trabalhando com elas, então eu tenho que saber um pouco mais da história, né? Mas é isso, nem sei se isso interessa vocês, mas enfim, é uma coisa que eu achei legal de compartilhar, tá bom? É isso aí, não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, etc, 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 etc. Beijo, tchau, tchau.